Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos ao Além dos Livros. É um tipo de vídeo em que eu converso sobre coisas que não são livros, então entrevistas, notícias, comentários, podcasts, filmes, séries, o que for que eu queira indicar pra vocês. Quem tá aqui no canal há mais tempo talvez lembre desse tipo de vídeo com outro nome. Esse aqui é o Indicação de Não Livros. Era um nome que eu não gostava muito e eu pensei nesse incrível nome de Além dos Livros, que não é muito diferente no fim das contas, mas que eu gosto um pouco mais. Ele tava meio sumido aqui do canal e não tava lendo muitas coisas. Ele vai aparecer de vez em quando, talvez com uma periodicidade menor do que eu já fiz no passado, mas enfim, vai continuar existindo. E é isso, vamos lá então para as indicações. Lembrando que todos os links vão estar ali embaixo na descrição do vídeo, na ordem que eu for falando aqui no vídeo. E é isso. Bom, a gente tem tido várias notícias preocupantes para o universo dos livros nos últimos tempos, né? Desde a censura na Bienal, uma tentativa de censura na Bienal, a gente teve essa quase censura em Rondônia, a gente tem uma falta de cuidado com o patrimônio cultural e o acervo político vindo do governo federal, enfim, várias noticiazinhas aí pipocaram, vocês devem ter visto também. E para falar um pouquinho sobre isso, teve um episódio do Ilustríssima Conversa, que é o podcast da Ilustríssima, que eu achei muito relevante. O link que eu tô colocando ali embaixo é do Spotify do podcast, né? Mas esse episódio específico que eu tô comentando se chama Medo Move Censura ao Sexo na Arte. E é uma entrevista com uma pesquisadora que pesquisa principalmente a censura de obras eróticas, mas ela vai falar sobre o processo de censura de obras de uma maneira geral e essa questão entre sociedade e censura. É muito interessante, aprendi bastante coisa com esse episódio e recomendo bastante pra gente pensar um pouco essas coisas. Tem também um link da 451 sobre um resuminho ali das obras e dos autores que quase foram censurados em Rondônia. Essa coisa de Rondônia é uma história bem mal contada, né? Enfim. Mudando de assunto, tem um link da Academia Sueca, né? Que é quem escolhe os prêmios Nobel. E eles escanearam, o facsímile da lista com os autores considerados para o Prêmio de Literatura de 1969. É legal porque tem vários deles que vieram a ganhar depois. Então a gente tem toda a lista e alguns comentáriozinhos em sueco, assim, do lado. Mas é legal também pra gente talvez descobrir autores diferentes, né? Porque muitos talvez não tenham sido traduzidos aqui ou foram traduzidos há mais tempo e a gente não lembra deles hoje. Então, ao mesmo tempo que tem nomes muito familiares pra gente, eu acho que tem uma galera meio desconhecida, assim, também. Então é legal dar uma olhada nessa lista. Bom, depois tem uma lista de livros favoritos da Greta Gerwig. Eu fui assistir Adoráveis Mulheres e daí fiquei pesquisando sobre ela, depois cheguei nessa lista, são 10 livros. Tem algumas coisas legais, tem Argonautas, por exemplo, da Meg Nelson, o que pra mim é um indicador muito bom. Então tá aí também uma indicação. Depois disso tem uma entrevista com a Ailton Krenak, aliás, gente, desculpa, eu fico olhando pra aqui, mas é onde tá o computador com toda a listinha. Essa entrevista é uma entrevista longa e muito interessante. Para quem não conhece, o Ailton Krenak é um pesquisador indígena e um pensador incrível. Eu vi uma palestra com ele ano passado aqui em Curitiba e maravilhoso. Eu tô muito querendo ler o livro dele, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E essa entrevista é uma entrevista longa, dessas que dá para ler por algum tempo. E ele vai tocar em muitos aspectos para a gente pensar, aspectos políticos, de meio ambiente, de como a gente vive hoje. Então é um texto que eu indico fortemente, assim. Depois disso tem um link da Folha, que rolou bastante pela internet, então talvez muitos de vocês já tenham visto, mas é uma discussão interessante, que é sobre o lugar de fala na ficção, né? No fim das contas, a ficção é um lugar de alteridade, de se pôr no lugar do outro
e de escrever sobre coisas que não são sobre a realidade necessariamente do autor, porque senão a gente só leria memórias e autoficção e biografias, autobiografias, enfim. Mas ao mesmo tempo tem a questão do lugar de fala, que é uma preocupação relevante, importante, né? Como que é o encontro dessas duas coisas. Então é uma discussão em andamento, né? A gente não tem essas respostas, mas é interessante a gente pensar sobre isso. Depois de ser um link em inglês, é legal um textinho sobre biblioterapia. Na realidade isso é só um nome e uma sistematização de uma coisa que eu imagino que todos os leitores já façam há muito tempo, que é usar livros para, assim, ler livros, buscar livros que falem sobre inquietações que a gente esteja vivendo e buscar nesses livros alguma espécie de consolo, de reflexão, de empatia, né? O que é legal porque a autora vai contar uma experiência dela em que ela se diz um pouco cética quanto a isso, mas ela passa por esse processo e vai falar como foi ter lido todos esses livros indicados. E enfim, é uma boa ideia também, né? Tudo que possa nos ajudar a viver melhor, né? Me parece interessante. Depois disso tem uma coluna do Gabriel Trigueiro para a Época sobre os ensaios da Zadie Smith. O que eu fico empolgada é que eu gosto muito de ler ensaios e em geral é um gênero menos lido, menos comentado, talvez. É o irmão pobre, né, da literatura de ficção, então normalmente essa coisa, tipo, os autores escrevem ensaios também porque eles precisam. E eu gosto muito de ler ensaio, então eu achei muito legal ele comentar nos ensaios. Eu não conheço os ensaios da Zadie Smith especificamente, mas eu fiquei muito interessada depois dele ter falado sobre isso. Enfim, e ele fala um pouco sobre o gênero e as partes legais, então um texto que eu indico bastante também. Depois disso, a gente tem uma noticiazinha bem rápida da Svetlana Alexievich, que abriu uma editora, ou tá abrindo uma editora, ou está para abrir uma editora, eu não tenho certeza. Mas ela, enfim, houve esse anúncio sobre ela querer publicar livros de mulheres e tal, achei muito interessante. Eu não encontrei nada mais aprofundado sobre o tema, dela comentando a proposta, os motivos e tal, então caso alguém tenha visto algo, por favor me avisa nos comentários, que eu sou bem curiosa para saber mais. Mas o link que tá ali na descrição é só uma notinha, assim, só um comentário pequeno sobre isso. Outro texto em inglês é uma moça refletindo sobre essa questão de ler todos os livros que você tem na estante ou não. Ela se identifica como uma leitora que gosta de ter muitos livros e que não necessariamente sente essa pressão de ler todos os livros que ela tem. E eu ando pensando muito sobre essa coisa material dos livros. Eu sempre pensei que eu ia ter um monte de livro em casa e tal, e essas bibliotecas imensas. E isso não tem mais feito muito sentido pra mim, ultimamente. E eu achei legal ver alguém comentando sobre isso. E, enfim, me ajudou a pensar sobre o tema. Por fim, o último textinho que eu queria indicar hoje é um texto de um amigo, uma resenha que um amigo meu escreveu para o Suplemento Pernambuco, que o texto chama Para Dizer os Versos da Minha Tão Doce Ilha, e quem escreveu foi o Daniel Falkenbach. Eu coloquei o link para a edição inteira do Suplemento Pernambuco, que é uma edição que está ótima, edição de fevereiro, mas o texto dele especificamente está na página 34. E ele está fazendo a resenha de um livro com textos de autores do Haiti, e eu achei muito, muito legal a ideia e fiquei curiosa para conhecer o livro também. Bom, por fim, então, eu queria falar um pouco sobre filmes. Eu andei indo muito no cinema nos últimos meses, assisti bastante coisa, foi muito gostoso. Tem 3 que eu gostei bastante, mas não vou falar muito sobre Parasita, porque eu acho que é chovendo molhado. Um que eu gostei bastante, que passou meio rápido aqui em Curitiba, acho que ele ficou umas 2 semanas por aqui, mas tomara que ainda esteja passando em algum lugar, é O Paraíso Deve Ser Aqui. Ele é um filme de um autor, de um diretor palestino, sobre um diretor palestino, então tem uma brincadeira ali de autoficção. E é um diretor que está viajando tanto para divulgar a sua obra, quanto para
buscar fundos para fazer sua obra, né? Buscar financiamento para a obra. E é muito interessante o método de filmagem. Ele tem uns momentos, ele tem uma linguagem muito diferente, ele pode ser um pouco cansativo. Talvez alguns momentos assim um pouco tediosos e tal, mas eu achei que o efeito foi incrível, porque ele tá no fundo contrapondo sociedades diferentes, e ideias de paraíso diferentes, ideais culturais diferentes, e achei muito inesperado, assim. E eu gostei muito também de Dois Papas, que tá no Netflix. Achei uma linguagem bonita, temas bonitos. É um filme basicamente sobre dois personagens conversando, e é muito legal que se faça um filme sobre isso. E dois filmes que eu não vi, mas que eu quero ver e que eu fiquei empolgada, que anunciaram. Um da Miranda July, que fazia um tempo que não estava fazendo mais cinema, né, que chama Cadillionaire. Não achei trailer, mas eu coloquei ali uma resenhazinha um comentário sobre o filme. Claro que eu ia falar sobre isso, que é o Wes Anderson novo, né, The French Dispatch, que anunciaram o trailer essa semana. E tô muito, obviamente, querendo ver esse filme. E é isso, pessoal, que eu queria indicar pra vocês. Me avisem aí o que vocês andaram lendo na internet, assistindo e ouvindo. E bom carnaval, seja você uma pessoa que pula carnaval, ou seja você uma pessoa que lê durante o carnaval inteiro. Bom carnaval e até a próxima. Tchau, tchau.